Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais, tá? E hoje a gente vai continuar falando sobre os nossos circuitos osciladores senoidais, tá? Na aula passada a gente falou da configuração do oscilador por deslocamento de fase. Hoje a gente vai mostrar mais uma configuração, tá? E a configuração que a gente vai estar mostrando hoje é do oscilador com ponte de Wien, tá? Então a gente vai mostrar o passo a passo das equações desse cara. Tá? Então fica comigo até o final desse vídeo para você verificar como é que você determina as equações do oscilador com ponto de Wien. Tá? Mas antes da gente começar a nossa aula, eu queria te pedir para que você curta esse vídeo, você comente e você compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Também não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no nosso canal. Também temos uma novidade, que estamos com a comunidade no Telegram, onde nós estamos colocando conteúdos exclusivos lá para a nossa comunidade. Então aqui na descrição desse vídeo você vai ter o link, se você quiser participar, já sinta-se convidado, tá? Então, o nosso circuitinho que a gente vai estar trabalhando hoje, ó, é o nosso oscilador com ponto de Wien, tá? Que basicamente tem essa configuração aqui, tá? Então a gente vai estar utilizando esse circuito, a gente vai estar analisando esse circuito hoje para verificar quais são as equações desse cara, como é que a gente determina as equações desse circuito aqui, tá legal? Então perceba, né? Esse cara tem um amplificador operacional aqui, tá? Tem a nossa saída V0, tá? E aí o que é que acontece? Olha só, eu tenho aqui, ó, na entrada não inversora, eu tenho essa impedância aqui, ó, formada pelo paralelo de C1 e R1, tá? E eu também tenho essa impedância aqui, ó, que tá pegando a realimentação positiva aqui, né, ó, pegando esse terminal na saída e entrando aqui no nosso terminal não inversor, na entrada não inversora, tá? E aí o que é que acontece? Olha só, aqui eu tenho uma impedância, né, que é formada pela série entre R2 e C2, tá? E aqui eu estou chamando nessa tensãozinha aqui nesse terminal da entrada não inversora de E+, tá? E aqui, ó, na entrada inversora, que eu estou chamando de E-, né, que a gente vai estar determinando essas tensões aqui, eu tenho justamente aquela configuração que a gente viu em aulas passadas, né, muito parecida com aquela configuração não inversora, tá? Aquela configuração do amplificador não inversor, tá? Que a gente tem aqui, ó, formado por Rx aqui e o nosso Ry. Tá legal? Então a gente vai estar utilizando todo esse circuito, a gente vai estar analisando esse cara passo a passo para que você entenda como é que a gente vai fazer o equacionamento desse cara, tá? Então olha só, o primeiro passo que a gente vai estar adotando é esse aqui, tá? O primeiro passo que a gente vai estar adotando é o seguinte, a gente vai pegar a relação entre E+, e V0, ou seja, a relação entre a entrada não inversora e a sua saída, tá? Como é que a gente calcula isso aqui? Como é que a gente determina isso aqui, tá? Olha só, eu tenho E+ sobre V0, tá? Se você parar para observar, essa impedância paralela aqui e essa impedância série formam com E+ e V0 basicamente um divisor de tensão, tá? Ou seja, E+ vai ser justamente esse paralelo aqui, dividido por esse paralelo mais esse série, multiplicado pela V0. Essa é a equação do seu divisor de tensão, tá? Então, se você parar para observar, então esse conjuntinho aqui de cima, né? Esse conjuntinho aqui, tá? Ele forma um divisor de tensão, tá? Então, quem é o paralelo disso aqui? Então, ou seja, né? E+ sobre V0, quem é o paralelo desse cara aqui, né? Tá aqui, ó, vai ser justamente a resistência R1 multiplicado pela impedância do capacitor, né, que é 1 sobre SC1, tá? Já que eu estou trabalhando com R1 e C1, dividido pela soma, né, que é o produto pela soma, ou seja, R1 mais 1 sobre SC1, tá legal? E embaixo, naturalmente, né, vai ter toda a impedância, tá? Ou seja, vai ser esse numerador aqui, tá? Que é a impedância do paralelo, mais a impedância do série, que é R2 mais 1 sobre SC2. Tá? Então você tem isso aqui inicialmente, beleza? Aí olha só, tá? Esse termo aqui, ele tá tanto no numerador quanto no denominador, tá? Que foi o que a gente mostrou aqui em cima, tá legal? Aí se eu pegar esse termo aqui e multiplicar em cima e embaixo por SC1, tanto no numerador quanto no denominador, se eu multiplicar por SC1, o que é que vai acontecer? Olha só, pegando esse termo aqui e multiplicando por SC1, o SC1 vai cancelar com esse SC1 no denominador, ficando apenas R1.
beleza? E em cima aqui, né, vai pegar SC1 vezes R1, tá? Que é o que você tem aqui, ó. E SC1 multiplicado por 1 sobre SC1 dá 1, né? Dá 1, tá? Ficando R1 sobre 1 mais SR1C1, tá? Que é o que você tem aqui. Isso aqui é igual ao que tem aqui, tá? Porque esse numerador é igual a esse termo aqui do denominador, tá? Então esses dois aqui são iguais, beleza? E aí eu repeti esse outro termo aqui, que é a nossa impedância séria, tá legal? Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar, ó, em cima e embaixo pela multiplicação desse termo aqui, do SC2, multiplicado por esse termo aqui, ó, que é 1 mais SR1C1, tá? Que é o que eu tenho aqui, ó, tanto no numerador quanto no denominador. Eu estou multiplicando esses dois termos aqui, tá? E aí a gente vai multiplicar em cima e embaixo por esse termozinho aqui, tá certo? Por esses dois termos aqui, tanto por esse denominador, tanto por esse numerador, quanto por esse denominador, tá? Então a gente vai estar fazendo isso agora. Aí como é que vai ficar? Tá? Se eu pegar esse termo aqui, ó, 1 mais SR1C1 e multiplicar por esse termo aqui, esse termo de 1 mais SR1C1 vai cancelar com esse denominador. Tudo bem? E aí o que é que vai acontecer? R1 vai ficar multiplicado por SC2, que é o que você tem aqui, ó. E aí no seu numerador você vai ficar com SR1C2. Tá? Beleza? O que é que você vai ter mais? Se eu pegar esse termozinho aqui e multiplicar por esse cara aqui, o que é que vai acontecer? Olha só, pegando 1 mais SR1C1 e multiplicando por esse cara aqui, esse termo aqui, 1 mais SR1C1, vai cancelar com esse denominador aqui. Por quê? Porque eles são iguais. Então vai ficar R1, tá? Multiplicado por SC2, tá? Beleza? Ou seja, vai ficar SR1C2, que é o que você tem aqui, ó. SR1C2, é o que você tem aqui, tá? Já separadinho aqui para você, beleza? Agora, se eu pegar esse termo aqui, tá? Completo, e multiplicar por R2 agora, o que é que vai acontecer? Olha só, vai ficar o seguinte, né? Vai ficar 1 vezes SC2 vezes R2, tá? Ou seja, isso vai ficar quanto? SR2C2, vai ficar SR2C2, esse primeiro termo aqui, tá? Ok? E pegando agora a distributiva de esse segundo termo multiplicado por SC2, vai ficar quanto? Vai ficar S quadrado, tá? S quadrado, R1, C1, C2, R2, ou seja, S2, C1, C2, R1, R2, tá? Ou seja, esse primeiro termo aqui, beleza? E agora pegando todo esse cara aqui e multiplicando por esse último termo aqui, que é 1 sobre SC2, vai ficar quanto, né? Ou seja, se eu pegar SC2 e multiplicar por esse cara aqui, tá? Vai ficar quanto? Vai ficar 1, tá? Então, ou seja, SC2 vai cancelar com esse SC2, então vai ficar apenas esse termo multiplicado por 1, ou seja, vai ficar 1, que é o que você tem aqui, ó, mais SR1C1, ou seja, SR1C1, que é esse termozinho aqui do meio multiplicado por S. E aí você teria todo o seu denominador aqui, tá? E aí, tudo isso vai ficar igual a quanto? A E mais sobre V0, que é quem a gente está calculando, tá? E todo esse termo aqui, ó, todo esse termo, eu estou chamando de quem? De A, tá? Então, grava esse cara aqui. A gente está chamando tudo isso aqui de A. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Olha só. Vai fazer meios pelos extremos. Como é que vai ficar? Esse A aqui está multiplicando, vai passar para esse outro lado, dividindo. E esse denominador aqui está dividindo, vai passar para esse outro lado aqui, multiplicando pela unidade, tá? Ou seja, ele vai repetir do outro lado da igualdade aqui. E aí, nesse lado esquerdo da igualdade vai ficar quanto? Vai ficar 1 sobre A multiplicado por esse denominador, porque ele vai passar dividindo, tá legal? Que é justamente o que eu estou te mostrando aqui, tá? Perceba, vai ficar 1 sobre A multiplicado pelo numerador, que é SR1C2, sendo igual a todo termo do denominador, tá? Então, todo termo do denominador está aqui, tá certo? Aí, o que é que a gente vai fazer agora, né? Nas aulas passadas, a gente estava determinando, né, a frequência de oscilação, né? A gente vai estar determinando a frequência de oscilação também aqui. Para a gente estar determinando a frequência de oscilação, a gente precisa substituir esse S aqui por quem? Por J ômega. Tá? Aqui eu tenho um termo de S quadrado, tá certo? Então, vou pegar esse termo aqui, ó,
e elevar ao quadrado, tá? Sabendo que S é igual a J ômega, então quando eu elevo o S ao quadrado aqui, ó, vai ficar quanto? Vai ficar menos ômega ao quadrado, tá? Ou seja, S quadrado nada mais é do que menos ômega ao quadrado. Aí perceba, dessa equação aqui, do lado esquerdo da igualdade, eu tenho apenas um termo S, que é um termo que tem apenas parte imaginária. Por quê? Porque S é igual a J ômega. Então, esse termo aqui da esquerda só tem parte imaginária, tá? Beleza? Porque está tudo multiplicado por S. E aqui, ó, eu tenho parte real, que é esse termozinho aqui, ó, parte real, e eu tenho parte imaginária aqui, porque eu tenho esse S, tá? Então, eu vou estar igualando na minha igualdade tudo que for parte real. A parte real da direita vai ser igual à parte real da esquerda, e a parte imaginária da direita vai ser igual à parte imaginária da esquerda. Então, é isso que a gente vai estar fazendo, tá? Então, vamos pegar primeiro a parte real, tá? Vamos igualar primeiro a parte real, tá certo? O que é que a gente vai ter aí, tá? Olha só. Então, eu vou ter, ó, 1. S quadrado virou menos ômega quadrado, ou seja, por isso que tem esse menos aqui, tá? Então, vai ficar menos ômega quadrado, todo esse termo aqui, tá? C1, C2, R1, R2. C1, C2, R1, R2 que você tem aqui, tá? Isso vai ser igual a zero. Por quê? Porque a parte real do lado esquerdo da igualdade, ela vale zero, tudo bem? Isolando esse termo aqui, né? Quando ele passar para esse lado direito da igualdade, ele vai ficar positivo. E aí, isolando o ômega, né? Vai ficar quanto? Vai ficar 1 dividido pela raiz quadrada, né? Esse quadrado aqui vai passar para o outro lado sendo raiz quadrada de C1, C2, R1, R2, que é o que eu tenho nesse termozinho aqui. Então, esse termo aqui está multiplicando, vai passar dividindo aqui dentro da nossa raiz quadrada, tá? E aí, ó, é quando você chega à sua expressãozinha da sua frequência de oscilação, tá? Então, a sua frequência de oscilação, ó, ela depende justamente das resistências e das capacitâncias que a gente está trabalhando no nosso circuito. Tá? Então é importante que você verifique agora todo esse equacionamento para você determinar a sua frequência de oscilação, tá legal? Então, o que é que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai igualar as partes imaginárias, ou seja, a gente vai igualar esse termo aqui que tem S, tá? E igualar a esse termo aqui que tem S, ou seja, esse S aqui vai cortar com esse, então, ou seja, 1 sobre A R1 C2 vai ser igual a todo esse termozinho aqui que está entre parênteses. Que é o que eu estou te mostrando aqui, ó. Quando você iguala a parte imaginária, tá? Tanto da direita quanto da esquerda, você vai ter o seguinte, ó, 1 sobre A R1 C2 vai ser igual a todo aquele termo que está dentro dos parênteses. C2R2 mais C1R1 mais C2R2. Tudo bem? E aí o que é que acontece? Quando você isola esse A aqui, tá? Isola esse A tá dividindo, ele vai passar para esse outro lado, multiplicando isso aqui, ó, que está do lado direito da igualdade, vai passar dividindo. Aqui vai ficar no denominador de R1C2. Ou seja, quando eu isolo A, então esse A aqui vai ficar igual a quanto? A R1C2, que é o que eu tenho aqui no numerador, sendo dividido por todo esse termozinho aqui, ó. Todo esse termozinho aqui. R1C1 mais R1C2 mais R2C2. Então, esse é o seu A, tá? Então, é mais uma forma da gente determinar esse A aqui, que depende justamente dos nossos parâmetros, tá certo? Que a gente está trabalhando com a parte, né, das impedâncias paralelo e cele que estão na nossa entrada não inversora, tá legal? Aí olha só, tá? Se eu fizer R2 sendo igual a um certo parâmetro K multiplicado por R1 e C1 sendo igual ao C2 dividido por esse K, como é que vai ficar as nossas contas, tá certo? Olha, a gente tinha determinado o ômega, né? Esse ômega vai ser igual agora a quanto, né? A 1 sobre, antes era R1, R2, C1, C2, tá? Ou seja, R1 multiplicado por R2 agora, tá? Que é KR1, substituir direto aqui, vezes C1 mais C1 é C2 sobre K, C2 sobre K multiplicado por C2. Então, essa era a sua frequência, né? Era igual a 1 sobre a raiz de R1, R2, C1, C2. Fazendo a substituição direta aqui, quando a gente está considerando esses equacionamentos aqui, tá? E aí, como é que vai ficar agora, tá? Esse K aqui, ó, vai cancelar com esse K aqui, tudo bem? Vai cancelar com esse K. E aí o que é que vai acontecer agora? Vai ficar R1 vezes R1 dando R1 quadrado. C2, C2 vai ficar C2 quadrado, tá? Aí esse quadrado aqui, ó, vai fazer desaparecer essa nossa raiz. Por quê? Porque vai ficar ômega é igual a 1 sobre a raiz quadrada de R1 quadrado vezes C2 quadrado.
quando você faz as continhas aqui, né, você vai verificar aqui. Esse ômega, então, vai ser 1 sobre R1C2, que é justamente os termos que estão dentro dessa raiz aqui, porque esse quadrado aqui vai fazer desaparecer essa raiz quadrada. Tudo bem? Então, a sua frequência aqui vai ficar 1 sobre R1C2, tá? E aí, ó, se eu fizer R1 igual a R, se eu fizer esse R1 aqui igual a R, e se eu fizer C2 igual a C, ó, se eu fizer esse C2 aqui igual a C, vai ficar igual a quanto agora? Então, a nossa frequência, né? A nossa frequência aqui antes era 1 sobre raiz de R1 quadrado vezes C2 quadrado, né? Vai ficar agora 1 sobre a raiz de R quadrado, C quadrado, tá? E aí o resultado vai ficar o mesmo aqui, né? Substituição direta de R1 e C2 por R e C. Ou seja, o seu ômega vai ficar igual a 1 sobre RC, tá? E essa vai ser a frequência de oscilação que você vai estar calculando do seu circuito oscilador, tá? E nas aulas posteriores a gente vai estar fazendo exercícios utilizando essas expressões, tá? Nesse momento eu estou te mostrando o equacionamento, o passo a passo que você vai estar utilizando para determinar a sua análise do circuito oscilador senoidal com ponte de Wien, tá legal? Aí dessa expressãozinha aqui, ó, você tem que IA depende dos seus parâmetros, R1, R2, C1, C2. Então você vai poder substituir diretamente aqui, né, fazendo todas essas considerações que a gente acabou de fazer, né, substituição do K e também do R e do C, né, você vai poder substituir nessa expressão aqui. Como é que você vai fazer? Como é que essa expressão vai ficar, né? Aí a sua R2, que é igual a KR1, e a sua C1, que é igual a C2 sobre K, vai ser substituída aqui na nossa expressão, tá? E os nossos valores de R1 e C2 serão substituídos por R e por C. Então, como é que vai ficar essa expressãozinha aqui quando a gente substituir tudo isso aí, tá? Aí você vai ter justamente isso aqui, tá? Ou seja, o seu A vai ser igual a quanto, né? A R vezes C, substituição direta de R1, C2, tá legal? Tá aqui, ó, R1, C2, substituição direta. R vezes C sobre K, ou seja, R é igual a R1, né? E C1 é C sobre K, tudo bem? R vezes C, ou seja, você tem justamente o que tem aqui, né? Que é R1, C2. Aqui, ó, R1, C2, tá? E depois R2, C2. R2, C2, R2 é quanto? É K, R1, que vale R. E C2, tá? Vale C. Tá legal? Aí quando você multiplica em cima e embaixo por K sobre RC, K sobre RC aqui, vai ficar quanto? Tá? Ou seja, esse RC aqui, quando multiplicar esse termo aqui, ele vai cancelar com esse RC. Então, no numerador vai ficar apenas o K. Tá legal? O que mais? Quando você pegar esse primeiro termo aqui, ó, e multiplicar por K sobre RC, vai ficar quanto? RC dividido por RC vai ficar 1. E K dividido por K também dá 1, que é o que você tem aqui, ó. Você tem 1 aqui, tudo bem? RC multiplicado por K sobre RC vai ficar apenas o K, tá? Então vai ficar apenas K, porque RC vai cancelar com RC, tudo bem? E o KRC multiplicado por isso aqui vai ficar igual a RC vai cancelar com esse RC de baixo, K vezes K dá K quadrado. Então o seu A que a gente definiu no início da aula vai ficar igual a quanto? A K sobre 1 mais K mais K quadrado, tá? Então a gente vai guardar essa expressãozinha aqui, porque a gente vai estar utilizando essa expressão também, e a gente está definindo as nossas expressões do nosso oscilador com ponte de Wien, tá legal? E aí, ó, a gente fez a nossa análise dessa parte de cima aqui do nosso circuito, tá? Ou seja, pegando principalmente a relação entre o E+, e o V0, tá? Que está correlacionado justamente à entrada não inversora. Se a gente pegar agora a entrada inversora, a gente vai verificar o seguinte, né? A gente vai verificar novamente um divisor de tensão, tá? Rx, Ry, E- e V0 formam também um divisor de tensão, em que E- sobre V0 vai ser justamente quem? Rx, tá? Rx dividido pela soma desses dois caras, Rx mais Ry, tudo bem? Que é o que você tem aqui, ó. E- sobre V0 vai ser igual a Rx sobre Rx mais Ry, tá? Só que, como as tensões nas entradas do nosso amplificador, elas são iguais, tá? E a gente já falou isso em aulas anteriores, então, ou seja, E sobre V0 vai ser igual a E- sobre V0. A gente mostrou que E sobre V0 é igual a A, tá? A gente mostrou isso nessa aula agora, né? Então, esse cara aqui é igual a A.
Tá aqui, ó, E mais sobre V0 é igual a A. A gente definiu isso no iniciozinho da nossa aula, tá legal? Então, como isso aqui acontece, tá? O seu E mais sobre V0 é igual a A, então o seu E menos sobre V0 vai ser igual a A. Então, E menos sobre V0 vai ser igual a A. Então, esse A aqui vai ser igual a esse termo todo aqui, que é o que você vê aqui, tá? O seu A vai ser igual a Rx sobre Rx mais Ry, tá? E vão ser essas expressões que a gente vai estar utilizando para analisar o nosso circuito oscilador com ponta de Wien, tá legal? Então esses eram os conceitos que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido todo o passo a passo que a gente utilizou para determinar as equações do oscilador com ponta de Wien. E aí, se você gostou dessa aula, curte o nosso conteúdo, comenta aqui embaixo, me dá um feedback se você gostou dessa aula, se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo também para a gente interagir. E também peço que você não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui do nosso curso de amplificadores operacionais, tá legal? Então, desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!